Torcida do Flamengo vai na web fazer abaixo-assinado pedindo a volta de Jorge Jesus. Arrascaeta, esquema e defesa, o que o Flamengo precisa resolver até a final do Campeonato Carioca. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde e noite de quarta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, o que está faltando para você se inscrever no canal Paraquedista Rubro-Negro? Tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, deixe o seu like, faça o seu comentário, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Isso é muito importante para o nosso crescimento, é muito gratificante para o nosso trabalho. Canal Paraquedista Rubro-Negro. Então sigamos aqui com as notícias. Vitor Pereira cumpre promessa e começa a tirar jogadores da zona de conforto no Flamengo. Cara, finalmente ele começou a fazer isso. Vamos ver se vai surtir algum efeito, né? O Vitor Pereira havia comunicado a dirigente que modificaria o sistema tático do time titular do Flamengo após o Mundial de Clubes. Não é de hoje que o Flamengo deseja tirar os atletas do plantel da zona de conforto. E a primeira tentativa da diretoria ocorreu em 2022, quando contratou Paulo Souza. O treinador, contudo, entrou em rota de colisão com o elenco naquela oportunidade, sendo demitido logo depois. Vitor Pereira foi contratado em 2023 com a mesma missão. E o técnico tem cumprido à risca o combinado falado sobre isso aí. Então o que acontece? O Vitor Pereira, ele já começou a mexer no time, primeiro por questões de lesões, e depois ele começou realmente a mexer ali nos medalhões para tentar fazer com que eles, brigando por posições, possam desempenhar um melhor futebol, se sentindo ameaçado. O ser humano é assim, quando ele está ali tranquilão, tal, ele vai fazendo mais do mesmo. Mas quando ele se vê ameaçado, ele é obrigado a mudar de estratégia, ele é obrigado a fazer coisas diferentes. Então o Vitor Pereira está forçando os jogadores do Flamengo dessa forma a colocarem dentro de campo tudo aquilo que eles sabem, tudo aquilo que eles têm potencial para poder fazer. As mexidas que ele tem feito aí é colocado o Everton Ribeiro no banco de reservas, ele tem mexido aí na zaga, tem jogado com 3 zagueiros, barrando alguns medalhões, colocando aí Vidal no lugar de Gerson. Gerson começou a cuidar do seu condicionamento físico, não sei se vocês têm observado nos treinamentos do Flamengo, mediante a isso aí. O cara foi contratado a preço de ouro e ficar no banco de reserva, ele deixa de ser visto por outros clubes, ele deixa de valorizar o seu trabalho. E assim, ele já tirou o Gabigol 3 vezes de dentro, substituiu o Gabigol 3 vezes, e assim, parabéns pela postura de Gabigol, não saiu reclamando, não saiu xingando, pelo contrário, no banco de reserva, ele motivando ali a torcida a cantar, a colocar o time para frente. Então, ele realmente tem mexido aí, tirou o Santos, que não estava bem, colocou o Matheus Gonçalves não, cara, o goleiro Matheus Cunha no lugar, né? Então assim, agora o Santos voltou melhor, então tem que mexer com o brilho do jogador, é tanto o Matheus que a gente acaba confundindo, né? Mexer com o brilho do jogador. Então, ele está fazendo o que foi pedido, o que foi tentado por Paulo Souza foi boicotado, né? Apesar que é um técnico péssimo, né? E o Vitor Pereira está aí, seguindo a risca aquilo que foi pedido pela diretoria. Seguindo aqui para o próximo assunto, Flamengo demonstra interesse em zagueiro do Benfica e encara a concorrência do Cruzeiro. A diretoria rubro-negra corre contra o tempo e demonstrou interesse no defensor Lucas Veríssimo, ex-Santos, que está há 3 temporadas no Benfica de Portugal. O jogador que quer voltar ao Brasil, já que vestindo a camisa do mais querido, seria uma boa oportunidade em ser convocado para a seleção brasileira. Ele quer utilizar o Flamengo aí como vitrine, realmente é o que acontece, não só para a seleção brasileira, também como para times do exterior, né? Nós temos visto aí muitos jogadores que têm saído do Flamengo para jogar na Europa ou em algum outro país, né? O Flamengo
entrou até o Flamengo contratou até o momento Gerson e Agostinho Rossi para 2023. Este segundo só se apresenta em junho, porém o rubro-negro ganhou uma concorrência de última hora, o Cruzeiro, que decidiu entrar na disputa. Após Pepa, técnico recém-contratado pelo clube mineiro, pedir a aquisição do defensor, e sabendo disso, os dirigentes cariocas se movimentam para apresentar uma proposta. Será que essa proposta vai chegar mesmo? Porque o Flamengo só monitora a distância, né? E não faz proposta por ninguém, a não ser no caso do Ângelo dos Santos. Então, seguindo aqui para o próximo assunto, torcida do Flamengo faz abaixo-assinado pela volta de Jorge Jesus. É isso aí, nós, viúvas de Jorge Jesus, queremos o Mister de volta. O técnico, que à frente do Flamengo, ele teve mais vitórias, mais títulos do que derrotas, né? Fez um feito imenso aí à frente do Flamengo, conquistando vários títulos e deixando saudade para todos nós, né? Com o intuito de mudar o comando do Flamengo, alguns torcedores alçaram abaixo-assinado pedindo o retorno de Jorge Jesus ao clube, além de levantarem uma hashtag Volta Mister para engajar o movimento nas redes sociais. Para os organizadores, né, da petição, a ação se faz necessária em função do cenário vivido pelo Flamengo. O requerimento, que tem como meta 5.000 assinaturas, já conta com mais de 3.000 rúbricas. Até o momento dessa matéria aqui, eu volto a frisar, já tinha mais de 5.000 assinaturas já, tá? Então, seguindo aqui, abre aspas para o organizador dessa petição aí nas redes sociais. Infelizmente, estamos diante do mesmo cenário do ano passado. Derrotas comprometedoras, vices e técnicos próximos de ser demitido. Dorival chegou e, com muito mérito, nos levou às glórias, mas, querendo ou não, foi uma aposta com a iminente saída de Vitor Pereira. Não podemos jogar a sorte de novo em qualquer outro técnico, senão Jorge Jesus. Fecha aspas, disse o organizador do movimento antes de continuar aqui. O nosso mister está prestes a deixar o Fenerbahçe da Turquia, seja pelo fim de contrato ou pela possibilidade do pagamento de baixa multa, e devemos exigir sua volta. Algo que já deveria ter acontecido. Este ano podemos nos tornar o maior campeão brasileiro da Libertadores, e dentro de casa precisamos exigir o melhor para o Flamengo. Vá ao Maracanã, leve cartazes e cante pela volta de um dos melhores da história com Jorge Jesus. Com Jorge Jesus seremos felizes de novo, finalizou. Cara, eu acho que o momento agora é se concentrar aí realmente no Carioca. A diretoria já falou que vai avaliar o técnico Vitor Pereira após o Campeonato Carioca, sendo redundante aqui. Eu acho o seguinte, mesmo se o Flamengo vencer e for campeão do Campeonato Carioca, jogando como jogou contra o Vasco da Gama no domingo, alguma coisa tem que ser feita com urgência. Porque o Flamengo fez de tudo para perder essa vaga para o Vasco. A incompetência do Vasco que tirou essa vaga dele. O Vasco estava com a faca e o queijo na mão. O time do Vasco foi superior ao do Flamengo. O resultado de 3-1 não condiz com o que aconteceu dentro de campo. Vamos ser pés no chão. Já falei isso no outro vídeo. Então, seguindo aqui para a próxima notícia. E por falar em incompetência do Vasco, Vasco se irrita com publicação provocativa do Maracanã após eliminação para o Flamengo. Vasco acha que Flamengo e Fluminense são donos do Maracanã. Uma publicação com os dizeres "A taça vai continuar em casa" no perfil oficial do Maracanã no Instagram causou indignação nos bastidores do Vasco. Isso porque, após a equipe Cruz Maltina perder para o Flamengo por 3-1 no último domingo, dia 19, no segundo jogo da semifinal do Carioca, e dar adeus à competição, a postagem não repercutiu bem em São Januário.
Além da ironia na postagem, o Vasco, mesmo tendo o estádio de São Januário, vem participando da concessão do Maracanã, atualmente gerido pelo Flamengo e pelo Fluminense. De acordo com os dirigentes Cruz Maltino, o rubro-negro e o tricolor vem tomando decisões como se fossem donos do estádio. Não bastasse, segundo os vascaínos, tratarem outros clubes carioca como visitante. É visitante, cara. É visitante, não adianta. O Flamengo está gerindo, e juntamente com o Fluminense, o estádio do Maracanã. Então, se eles arcam com todas as manutenções do Maracanã, troca de estádio híbrido, placar, aquele toldo que tem ali, tudo foi bancado por Flamengo e Fluminense, em parceria. Então, se eu alugo uma casa, eu estou morando numa casa, eu sou responsável por ela, então eu sou proprietário naquele momento, enquanto eu estiver pagando o aluguel. Então, o Flamengo é sim, o Maracanã é sim do Flamengo e do Fluminense. Os outros que forem jogar lá contra ele é visitante, pronto, está acabado. Ah, para de palhaçada. Seguindo aqui com a próxima notícia. É cada uma que parece 10, né? Atacante do Flamengo se recupera bem de lesão, mas não enfrenta o Fluminense. O Flamengo vê um dos nomes fortes de seu elenco se recuperar de forma satisfatória após uma grave lesão. Trata-se de Bruno Henrique, né? O atacante avançou nos últimos dias na preparação física, mas não deverá ter condições de enfrentar o tricolor, informa o Jornal Extra. Claro que não, né? Eu acho que está muito precoce ainda o retorno de Bruno Henrique aos gramados, né? Fora a cautela do departamento médico, o time comandado pelo técnico português Vitor Pereira tem ainda um trio ofensivo formado por Arrascaeta, Gabigol e Pedro. No esquema atual, Bruno Henrique brigaria por posição com o centroavante que teve passagem pelo Fluminense, que é o Pedro. O Bruno Henrique, ele tem surpreendido e muito aí em sua recuperação. Uma lesão gravíssima que ele teve, cara. Rompimento total do ligamento do joelho. E assim, o trabalho que está sendo feito pela equipe médica do Dr. Massanuri, os fisioterapeutas, tem contribuído muito com essa evolução dele. Mas é algo que você não pode arriscar. E não tem necessidade. Temos aí Pedro, temos aí Gabigol, temos Everton Ribeiro, né? A Arrascaeta está sendo feito um trabalho para que ele possa estar no jogo, o primeiro jogo da final aí contra o Fluminense. O departamento médico está correndo atrás aí, fazendo o possível e impossível. Mesmo de folga, o Arrascaeta, ele estava fazendo tratamento em sua residência. Então, tem que esperar. Nada de ansiedade. Já esperou até agora, que esperemos mais um pouco. Então, seguindo aqui com a próxima notícia. É isso aí. Seguindo aqui, ó, Arrascaeta, esquema e defesa, que o Flamengo precisa resolver até a final do Campeonato Carioca. Elenco começa amanhã, quinta-feira, os trabalhos de olho no clássico contra o Fluminense, né? Nos clássicos, né? São 2 jogos para o mesmo time, nós podemos usar aí o plural, né? Então, é a matéria que eu chamei no início lá, na abertura do vídeo. Esta quarta-feira será o último dia de descanso do Flamengo antes de iniciar os trabalhos com foco total na final do Campeonato Carioca. Na quinta-feira, o elenco terá o primeiro de 9 dias de treino antes do primeiro jogo contra o Fluminense no próximo dia 1º de abril, às 20h30, horário de Brasília, no Maracanã. Um período raro de folga no calendário que servirá para descanso, recuperação e ajuste no time. O GE listou problemas que Vitor Pereira e a comissão técnica rubro-negra tentarão resolver no período aí desses 9 dias que antecedem a decisão do Campeonato Carioca. Vamos falar aqui sobre os lesionados. Cara, já falei, o canal Paraquedista Rubro Negro é para deixar vocês informados do que acontece nos bastidores do Flamengo. Eu não gosto de dar notícias superficiais. Quando eu vou ler alguma coisa, eu quero me aprofundar, então eu quero fazer o mesmo com vocês, trazendo tudo. Lesionados, vamos falar aqui. A folga entre jogos por conta da data FIFA é comemorada porque dará tempo para os jogadores se recuperarem o mental e principalmente o físico.
O Fla tem atletas em recuperação, seja no departamento médico ou em transição, que pretendem deixar à disposição para o clássico, né? O caso principalmente de Arrascaeta. O meia tem lesão muscular, foi cortado da convocação do Uruguai e passará por tratamento intensivo. Outros atletas também precisam evoluir, como o lateral direito Varela, o zagueiro Pablo e Léo Pereira e o lateral esquerdo Felipe Luiz. Outra coisa que ele precisa fazer é estancar a defesa. Nos campos técnico e tático, a missão mais urgente é arrumar a defesa, não a linha de zaga, mas o sistema defensivo que deixou o time na mão nos principais jogos do ano. Foram 16 gols sofridos nas 10 partidas contra equipes da Série A ou adversários internacionais em 2023. A equipe só saiu zerada em 2 desses jogos, contra o Botafogo e Independente Del Valle. Olha que absurdo, né? Muitos gols para pouca partida. Mudanças no time. Vitor Pereira mostrou preferência pelo esquema com 3 zagueiros nos últimos jogos. No entanto, no Flamengo demorou a implantar. São apenas 3 jogos seguidos atuando essa formação, mas sem repetir o trio de defesa. Até Thiago Maia já foi improvisado no setor. Foi improvisado na zaga, caindo pela esquerda, que eu achei uma coisa temerosa, um absurdo, mas ele fez isso, né? Mais à frente, a ala direita tem uma interrogação. Mateuzinho, que se machucou, Varela, Everton, Cebolinha e Matheus França já jogaram no setor. O trio de ataque também fica indefinido pela situação de Arrascaeta. Cebolinha e Matheus França são os mais cotados para substituir o uruguaio, que está aí com esse problema, mas a comissão técnica, junto com o departamento médico, está tentando recuperar o atleta a tempo. Outro caso também é recuperar Gabigol. Apesar da 9 e dos números expressivos, assim que chegou ao Flamengo, Gabigol sempre foi um atacante que flutuava pelas áreas do ataque, ao invés de se manter centralizado na área. A vontade de atuar como meia já existia muito antes de assumir a função e posteriormente herdar a camisa 10, que foi do nosso eterno ídolo Zico. Em 2022, sobretudo, com Dorival Júnior, o atacante se distanciou ainda mais da área, principalmente com a dupla formada com Pedro. À época, funcionou. Os dois foram os artilheiros da equipe. Nesta temporada, a briga pelo título de goleador continua, mas Gabigol se vê atrás de Pedro. Já são 6 jogos sem marcar e 7 sem dar assistência. A última vez que balançou a rede foi no dia 15 de fevereiro contra o Volta Redonda. As atuações nesse período também não encantam e o camisa 10 foi substituído nas últimas 3 partidas contra o Vasco. No último jogo, saiu aos 14 minutos do segundo tempo. Então, assim, o esquema tático que está sendo utilizado aí por Vitor Pereira não está beneficiando aí Gabigol, que vem se destacando no Flamengo desde 2019, sendo artilheiro de competições, ajudando o Flamengo a conquistar títulos. E ele está jogando ali numa função mais de meia esquerda, né? Só que ainda está se adaptando, ainda mais com técnico novo, metodologia de trabalho diferente. O nosso, atual camisa 10 não está se sobressaindo. Galera, sobre a camisa do Flamengo, lembrando, a camisa do Flamengo, a partir do meio do ano, passará a custar R$400. Então, se você quiser ganhar uma camisa inteiramente gratuita do canal Paraquedista Rubro Negro, é só você se inscrever no nosso canal, fazer um comentário com o seu nome e o bairro aonde você reside, estará concorrendo a essa camisa. Assim que chegarmos a 1.000 inscritos, o sorteio dessa camisa estará sendo feito. Quando chegar a 1.000 inscritos, eu vou colocar um link. Aí você vai nesse link, Você que está inscrito no canal, através desse link, dá para saber. Então você receberá uma numeração e o sorteio será feito pela Loteria Federal. E eu enviarei essa camisa para a sua residência em qualquer lugar do Brasil, não do exterior. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido, mais amado e mais invejado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!